O Consolador. Ditada pelo Espírito, Emmanuel. Primeira edição lançada em 1940. Psicografada por Francisco Cândido Xavier. Segunda parte. Filosofia. Interpretação da filosofia. Parte 1. Pergunta 115. E a filosofia é a interpretação sintética de todas as atividades do espírito em evolução na Terra? Emmanuel. A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado, na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que unidas uma à outra, indissoluvelmente, penetrem o átrio divino das verdades eternas. 1. Vida-aprendizado. O homem e o seu pretérito. Inteligência. Patrimônio íntimo. Dilatação da capacidade. Inteligência e sentimento. Meio ambiente. Intuição. O crente à evolução espiritual. Palavra humana. Obstáculos à inspiração superior. Vibrações do bem e do mal. Corpusção e mente sadia. Vida do irracional. Erro de alimentação. Santificação do sábado. Pergunta 116. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Emmanuel. Como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, de modo a ascender para a vida e para a luz que residem em Deus. Essa imagem temos-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo, em seguida, para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. Pergunta 117. A inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do espírito sobre a terra? Emmanuel. Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências, em várias vidas do espírito, no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito, para a conquista de sua perfeição. Pergunta 118. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação, para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Emmanuel. É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata, nos trabalhos purificadores do porvir. Pergunta 119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Emmanuel. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade, para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Pergunta 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Emmanuel. Diremos, melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Pergunta 121. O meio ambiente influi no espírito? Emmanuel. O meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Pergunta 122. Que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? Emmanuel. O campo do estudo perseverante, com esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição, em todos os seus aspectos. Pergunta 123. Deve o crente criar imposições absolutas para si mesmo, no sentido de alcançar mais depressa a perfeição espiritual? Emmanuel.
O crente deve esforçar-se o mais possível, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez, porquanto a vida humana é aprendizado de lutas purificadoras e, no cadinho do resgate, nem sempre a temperatura pode ser amena, alcançando, por vezes, o mais alto grau para o desiderato do acrisolamento. Em todas as circunstâncias, guarde o cristão a prece e a vigilância prestativa, que é o trabalho do bem, e vigilância, que é a prudência necessária, de modo a não atrair novos compromissos. E, nesse esforço, a alma estará preparada a estruturar o futuro de si mesma, no caminho eterno do espaço e do tempo, sem o desalento dos tristes e sem a inquietação dos mais afoitos. Pergunta 124. Qual a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Emmanuel. A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem, e é através de seus caracteres falados ou escritos, que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas, de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite, de geração a geração, o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Pergunta 125. Reconhecendo que os nossos amigos do plano espiritual estão sempre ao nosso lado, em todos os trabalhos e dificuldades, a fim de nos inspirar, quais os maiores obstáculos que a sua bondade encontra em nós, para que recebamos os seus socorros indireto, afetuoso e eficiente? Emmanuel. Os maiores obstáculos psíquicos, antepostos pelo homem terrestre aos seus amigos e mentores da espiritualidade, são oriundos da ausência de humildade sincera nos corações, para o exame da própria situação de egoísmo, rebeldia e necessidade de sofrimento. Pergunta 126. As vibrações relativas ao bem e ao mal, emitidas pela alma encarnada no seu aprendizado terrestre, persistem no espaço para exame e ponderação do futuro. Emmanuel. A vez de convir convosco que existem fenômenos físicos, transcendentes em demasia, para que possamos examiná-los, devidamente, na pauta exígua dos vossos conhecimentos atuais. Todavia, em se tratando de vibrações emitidas pelo espírito encarnado, somos compelidos a reconhecer que essas vibrações ficam perenemente gravadas na memória de cada um. E a memória é uma chapa fotográfica, onde as imagens jamais se confundem. Bastará a manifestação da lembrança, para serem levadas a efeito todas as ponderações, mais tarde, no capítulo das expressões do mal e do bem. Pergunta 127. O preceito do corpo são, mentalidade sadia, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? Emmanuel. No que se refere ao corpo são, o atletismo tem papel importante e seria de ação das mais edificantes nos problemas da saúde física, se o homem na sua vaidade e egoísmo não houvesse viciado, também, a fonte da ginástica e do esporte, transformando-a em tablado de entronização da violência, do bastardamento moral da mocidade, iludida com a força bruta, e enganada pelos imperativos da chamada eugenia, ou pelas competições estranhas dos grupos sectários, desviando de suas nobres finalidades um dos grandes movimentos coletivos em favor da confraternização e da saúde. Bastará essa observação para compreendermos que a mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre os movimentos do mundo e as conquistas interiores da alma. Pergunta 128. A vida do irracional está revestida igualmente das características missionárias? Emmanuel. A vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências benfeitoras do trabalho e da aquisição, em longos e pacientes esforços, dos princípios sagrados da inteligência. Pergunta 129. É um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Emmanuel. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos de considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro.
sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos, dedicadamente, pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Pergunta 130. Operários do aprendizado terrestre, como devemos encarar o texto sagrado do lembrete do dia de sábado para santificá-lo, quando as obrigações de serviço proporcionam para isso os domingos? Emmanuel. O descanso dominical deve ser sagrado pelo homem, não por se tratar de um domingo, mas em virtude da necessidade de se estabelecer uma pausa semanal aos movimentos da vida física, para o recolhimento espiritual da alma em si mesma, no caminho das atividades terrestres. O repouso dominical substitui perfeitamente o sábado antigo, salientando-se que a rigidez da sua observância foi instituída pelos legisladores hebreus, em virtude da ambição e da prepotência dos senhores de escravos, numerosos da época, e que, somente desse modo, atendiam à medida de humanidade, concedendo uma trégua ao esforço exaustivo que costumava aniquilar a existência de servos fracos e indefesos. O descanso semanal deve ser sempre consagrado pelo homem às expressões de espiritualidade da sua vida, sem se dar, porém, a qualquer excesso no domínio da letra, nesse particular, porque, após a palavra de Moisés, devemos ouvir a lição do Senhor, esclarecendo que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Experiência. Aquisição da experiência. Determinismo e livre-arbítrio simultâneos. Liberdade do íntimo. Modificação do determinismo. O bem e o mal. Determinação absoluta. Vigilância sobre a liberdade. Possibilidade do erro. As circunstâncias. Influência dos astros. Influência dos nomes. Numerologia. Influência oculta dos objetos. Fenômeno PR monitórios. Cartomancia e espiritismo. Pergunta 131. Como adquire experiência o espírito encarnado? Emmanuel. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Pergunta 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo, na existência humana? Emmanuel. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais, atualmente, as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios, no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Pergunta 133. Havendo o determinismo e o livre-arbítrio, ao mesmo tempo, na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhes ser possível influenciar a nossa liberdade? Emmanuel. Não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea, em se tratando do determinismo natural, que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura, em suas expressões do mundo físico, é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias, mas, no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre na escola do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus, em seu benefício, e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da escolha, nesse particular. Pergunta 134. Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? Emmanuel. A determinação divina da sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade, para todas as criaturas. No lar humano,
Não vê um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalhos pela ventura dos filhos. E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um símile da situação. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude, ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro e o mestre de uma escola têm a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais, inerentes à personalidade, deixam de obedecer, de modo absoluto, ao determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos, na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade, está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e ilumina na edificação de sua obra imortal. Pergunta 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Emmanuel. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir por Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Pergunta 136. Existem seres agindo na Terra sob determinação absoluta? Emmanuel. Os animais e os homens quase selvagens nos dão uma ideia dos seres que agem no planeta sob determinação absoluta. E essas criaturas servem para estabelecer a realidade triste da mentalidade do mundo, ainda distante da fórmula do amor, com que o homem deve ser o legítimo cooperador de Deus, ordenando com a sua sabedoria paternal. Sem saberem amar os irracionais e os irmãos mais ignorantes colocados sob a sua imediata proteção, os homens mais educados da terra exterminam os primeiros, para sua alimentação, e escravizam os segundos para objeto de explorações grosseiras, com exceções, de modo a mobilizá-los a serviço do seu egoísmo e da sua ambição. Pergunta 137. O homem educado deve exercer vigilância sobre o seu grau de liberdade? Emmanuel. É sobre a independência própria que a criatura humana precisa exercer a vigilância maior. Quando o homem educado se permite examinar a conduta de outrem, de modo leviano ou inconveniente, é sinal que a sua vigilância padece desastrosa deficiência, porquanto a liberdade de alguém termina sempre onde começa uma outra liberdade, e cada qual responderá por si, um dia, junto à verdade divina. Pergunta 138.
Em se tratando das questões do determinismo, qualquer ser racional pode estar sujeito a erros. Emmanuel. Todo ser racional está sujeito ao erro, mas a ele não se encontra obrigado. Em plano de provações e de experiências como a Terra, o erro deve ser sempre levado à conta dessas mesmas experiências, tão logo seja reconhecido pelo seu autor direto, ou indireto, tratando-se de aproveitar os seus resultados, em idênticas circunstâncias da vida, sendo louvável que as criaturas abdiquem a repetição dos experimentos, em favor do seu próprio bem no curso infinito do tempo. Pergunta 139. Se na luta da vida terrestre existem circunstâncias, por toda parte, qual será a melhor de todas, digna de ser seguida? Emmanuel. Em todas as situações da existência, a mente do homem defronta as circunstâncias do determinismo divino e do determinismo humano. A circunstância a ser seguida, portanto, deve ser sempre a do primeiro, a fim de que o segundo seja iluminado, destacando-se essa mesma circunstância pelo seu caráter de benefício geral, muitas vezes com o sacrifício da satisfação egoística da personalidade. Em virtude dessa característica, o homem está sempre habilitado, em seu íntimo, a escolher o bem definitivo de todos e o contentamento transitório do seu eu, fortalecendo a fraternidade e a luz, ou agravando o seu próprio egoísmo.